Olá pessoal, hoje então nós vamos mostrar todos os livros comprados, trocados ou ganhados em fevereiro de 2020. Senta que vem coisa boa por aí. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje então eu vou mostrar para vocês tudo aquilo que chegou no canal no mês de fevereiro. Na verdade até um pouquinho de março, até o dia 11 de março, que é quando estou gravando esse vídeo. Vamos começar com uma caixinha que chegou ontem aqui, eu já tinha preparado esse vídeo. E ontem então eu recebi aqui a minha biblioteca católica. Eu sempre digo isso, de vez em quando eu peço os livros lá dessa box. Que são livros muito bonitos e que eu tenho interesse sim em ler. Vamos ver o que veio nessa? Eu nem lembro qual é o livro dessa vez. Rapidamente aqui. Vem todo embaladinho, todo bonitinho. E aí vem sempre um livrinho aqui. Comentários aos Salmos, Santo Hilário de Poitiers. Eu acho que assim fala o nome. E aí nós temos aqui, aí vem 2 livros dessa vez? Parece que sim. Temos aqui Salmos. Eu acho que é só o livro de Salmos aqui. Deixa eu abrir isso aqui. Acho que é só uma versão do livro de Salmos. Em capa dura, versão exclusiva da minha biblioteca católica. Olha só. É só o livro de Salmos mesmo. Está aqui. Vem sempre algumas outras coisas. Quem que é esse aqui? Não sei quem que é esse. Acho que é Moisés. Acho que é uma representação de Moisés, é isso? Vem um marcadorzinho de página também. Ó, se cresceis em Moisés, certamente creríeis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. São João 5,46. Aqui tá os spoilers. Então vamos ler. E aí vamos direto ao livro. Nossa, é um livraço aqui, eu nem lembrava que era esse o livro. São Gregório de Nissa, Vida de Moisés. Esse livraço aqui, ó. Também capinha dura, edição exclusiva da minha biblioteca católica. Então, está aqui tudo aquilo que chegou da minha biblioteca católica. Pessoal, a minha biblioteca católica não me patrocina, viu? Eu fico sempre de olho lá no site deles, porque eles dão spoilers daquilo que vai vir no mês seguinte. E aí você pode verificar se você quer ou não quer o livro do mês seguinte, ok? É muito tranquilo, caso você não queira, você só conversa lá e fala que no próximo mês você não vai querer, eles não cobram no seu cartão, e aí depois, se você quiser voltar, você fala que quer voltar no mês seguinte, tá bom? Conversa lá com o pessoal da minha biblioteca católica, o link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo, para você conhecer, vale muito a pena. Eu sei que muitos cristãos evangélicos protestantes dá arrepio só de falar em coisa católica, mas dá uma olhada lá porque tem uma teologia muito boa dentro da Igreja Católica que você precisa ler. Bem, mas vamos lá para os demais livros que chegaram aqui no mês de fevereiro. Muito bem, vamos começar aqui com essa preciosidade da editora Carisma. Por quem Cristo morreu? Uma análise crítica sobre a extensão da expiação, do David Allen. Essa obra foi gentilmente enviada pela editora Carisma, é um verdadeiro calhamaço para fazer frente a uma outra obra, aquela obra da editora Fiel, Do Céu Cristo Veio Buscá-la. Inclusive, dentro desse livro faz citações aos artigos lá dessa outra obra lá da editora Fiel. No vídeo de Book Haul, realmente eu tenho que falar sobre vários outros livros e ficaria impossível falar decentemente sobre essa obra aqui. E é por isso que eu já estou preparando um vídeo exclusivo para te mostrar tudo sobre essa obra, um vídeo de primeiras impressões que realmente eu posso me dedicar um pouquinho mais a recomendar e mostrar para você tudo que essa obra tem. Nesse vídeo aqui fica apenas o meu agradecimento à editora Carisma por ter me enviado essa obra preciosa. É uma obra que tem mais de 900 páginas, vai fazer um relato histórico sobre todo o pensamento da expiação de Cristo. Então fica aqui meu forte agradecimento, minha forte indicação a você em ter essa obra. Se você em algum momento for estudar sobre expiação de Cristo, você precisa ter essa obra na sua estante, ok? Olha que coisa engraçada que aconteceu. A editora Carisma não tinha me avisado que iria me enviar esta obra aqui.
No dia anterior à chegada dessa obra lá na minha caixa postal, eu fiquei quase que, sei lá, umas 3 horas lá na Antioquia Books, namorando essa obra, lendo algumas coisas, fazendo uma leitura inspecional dela, e eu quase comprei a obra, porque realmente é muito, muito interessante. E aí, no outro dia, chegando lá na minha caixa postal, para minha surpresa, estava lá. Então, muito obrigado, Editora Carisma, muito obrigado pela parceria. E olha, que obra! Tenha Por Quem Cristo Morreu, do David Allen, vale a pena. Se você vai ver, você vai ter um material de consulta sensacional sobre expiação de Cristo aí na sua estante. Muito bem, antes de falar da próxima obra, eu preciso fazer um aviso que eu esqueci de avisar lá no início. Eu estou olhando para cá porque aqui eu fiz um relato completo a respeito das obras. Por quê? Porque eu quero que nesses vídeos de Book Haul eu apresente um pouquinho mais da obra. Ao invés de falar simplesmente, olha, eu ganhei essa obra, a obra fala sobre isso e pronto, colocar ali, eu quero te dar uma orientação melhor para você saber se vale ou não vale a pena você comprar essa obra, ok? Então, eu anotei algumas coisas aqui e vou colar sim para que você tenha um relatório um pouquinho mais completo de cada uma das obras apresentadas aqui no Book Haul. E como você está vendo na minha mão, a próxima obra é essa daqui, ó. Teologia Prática, um estudo sobre João Calvino e seu legado, escrito pelo Joel Bick, David Hall e Mike Henke, da editora Trinitas. A editora Trinitas tem trazido coisas muito boas, né? É incrível, ela chegou assim de mansinho, devagarinho, publicando uma coisinha ali, outra publicação aqui, mas agora as publicações dela estão muito, muito interessantes. Editora Trinitas, patrocina nós. Tem coisa interessante aí que eu gostaria de ter na minha estante. Pois bem, talvez você esteja pensando assim que trata-se de mais um livro sobre João Calvino, ou por que você deveria ler mais um livro de João Calvino. Existem tantos por aí. Pois bem, eu tinha esse mesmo pensamento, principalmente com a história da Reforma. Lá em 2017, quando a Reforma Protestante, completou 500 anos, as editoras desaguaram livros sobre a Reforma. E aí eu imaginava, caramba, mais um livro sobre Reforma? Mais um, e estava sempre, mês a mês, saindo novos livros. Mas quando eu fui ler sobre a história da Reforma, eu vi o quanto é importante você ter diversos livros sobre um determinado assunto. Porque cada um desses livros vai ter perspectivas e olhares diferentes sobre o mesmo assunto. Então vale sim muito a pena você ter vários livros diferentes sobre o mesmo assunto, ou nesse caso sobre uma pessoa tão importante como foi João Calvino. Então pense nisso, você não vai ter mais uma obra falando a mesma coisa. Na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes cada obra tem a sua peculiaridade e vai ter uma abordagem diferente sobre aquele assunto ou sobre a vida de determinada pessoa. Ok? O subtítulo entrega um pouquinho aquilo que o livro propõe-se a mostrar. Um estudo sobre João Calvino e o seu legado. Mas agora vamos ver o que tem aqui dentro um pouquinho melhor para que você compreenda quais são os assuntos que esse livro vai tratar. O livro tem 350 páginas, 14 capítulos e é dividido em 4 partes. Na primeira parte nós vamos ter uma breve biografia de João Calvino, se não me engano só 2 capítulos falando sobre a vida de João Calvino. Na segunda parte nós vamos ter um estudo sistemático da teologia de Calvino, é quase uma tentativa de transformar a teologia de João Calvino em uma teologia sistemática. Obviamente o livro é pequeno, então vai ser um resumo dessa teologia sistemática. Na parte 3 nós vemos a teologia pastoral e política de João Calvino. E na última parte, a parte 4, nós vamos ver o legado que João Calvino deixou para nós. Eu me interessei bastante nessa terceira parte, tendo em vista que nessa terceira parte João Calvino vai falar sobre o que ele pensava do Estado, os princípios de governo e também o que ele pensava sobre casamento. Essa parte 3 foi a que mais me chamou a atenção. Então está aqui Teologia Prática da editora Trinitas, um livrinho que veio na Box Review, o clube de assinatura do Dois Dedos de Teologia. Muito obrigado ao Dois Dedos de Teologia por confiar no canal e enviar o seu material para nós. O próximo livro também foi enviado pela Box Review, na mesma caixa. A Box Review sempre envia 2 ou 3 livros. E aqui ele enviou uma preciosidade. Estou falando desse livraço aqui, ó. A soberania humana e o livre-arbítrio de Deus, reconciliando nossa escolha com a soberania divina, do Roque Nascimento Albuquerque e do Fares Camurça Furtado. A editora é a própria Dois Dedos de Teologia. Bem, é um livraço, livrão em capa dura, a edição é fenomenal, folhinha amarela,
uma edição muito bonita. Eu vou até tirar a jacket para você ver aqui o livro sem essa jacket por cima. Olha só. Aí deve estar aparecendo tudo negro, né? Mas aqui tem uns detalhes e aqui está escrito em baixo relevo: a soberania humana e o livre arbítrio de Deus. Muito bem, esse é um outro livro que merece sim uma atenção mais acurada, e é por isso que eu já estou escrevendo aqui o resumo para me fazer primeiras impressões desse livro. Eu quero ler mais um pouquinho sobre ele, verificar um pouquinho de cada capítulo para conhecer um pouco mais e trazer para você uma resenha, na verdade uma resenha não, umas primeiras impressões mais qualificadas. Então fica de olho no canal que logo vai sair também primeiras impressões desse livro, porque realmente é um livro que, ao meu ver, vale a pena você conhecer melhor. Bem, o livro vai tratar daquele assunto polêmico, daquele assunto que todo mundo tem opinião e defende com unhas e dentes. Se você for ver, as pessoas não ligam muito para evangelismo. Santidade? Também não. Glória de Deus? Deixa isso para depois. Mas quando fala sobre soberania de Deus e livre-arbítrio, as pessoas saem da jaula e defendem a sua posição com unhas e dentes, quando os outros assuntos deveriam ser mais importantes. Tá, eu sei que a maneira como você vê a soberania de Deus e também o livre-arbítrio vai influenciar em todos esses outros assuntos, no seu evangelismo, santidade e na própria maneira como você vê a glória de Deus. Mas o que eu estou dizendo é que nós deveríamos se preocupar um pouquinho mais em defender essas coisas do que simplesmente o conceito de soberania e livre-arbítrio. Talvez se a gente fizesse isso, o evangelho não estivesse do jeito que está aí, com tanta loucura sendo dita. Bem, por enquanto o que eu vou falar para você é que esse livro vai tratar desse assunto polêmico. O livro tem 245 páginas e 9 capítulos. Como eu disse, fica de olho no canal que vai ter primeiras impressões um pouquinho mais elaborado para você conhecer um pouquinho mais dessa obra aqui. Muito obrigado novamente ao Dois Dedos de Teologia por confiar no canal e mandar esse material excelente para nós. O próximo livro foi uma aquisição pelo Kindle. Esse livraço aqui, ó. O que é uma igreja saudável, do Mark Dever, da editora Fiel. Bem, esse livro foi uma indicação do pastor Leandro Peixoto. Vou deixar ele aqui do lado assim, fica melhor, né? Uma indicação do pastor Leandro Peixoto. Um livro que eu li em 2 dias. Tem 164 páginas, mas as páginas são pequenas, as letras são grandes e os espaçamentos generosos. Então dá para você ler em 2, 3 dias aí no máximo, numa boa. Trata-se de um livro de introdução do Ministério 9 Marcas. Então vai aqui a minha dica. Se você vai começar a ler sobre as 9 marcas de uma igreja saudável, eu recomendo você começar por esse livro. E aí também fica uma advertência. Lembre-se, esse é um livro introdutório para te apresentar o Ministério 9 Marcas. Então ele não vai ir a fundo em cada uma das marcas. Ele vai te apresentar superficialmente cada uma delas, e aí se você quiser saber mais, você leia os outros livros específicos do ministério para aquela marca específica de uma igreja saudável, tá bem? Então começa por esse aqui e depois vai se aprofundando no assunto nos outros livros também do Ministério 9 Marcas. Bem, vai ter resenha no canal a respeito desse livro, porque vale a pena fazer uma resenha desse livro, mas o que eu posso dizer aqui é o seguinte: logo no início nós temos um prefácio muito bom escrito pelo Wilson Porter e temos uma introdução que vai fazer uma pergunta que você deveria responder. O que você procura numa igreja? E essa pergunta eu tenho feito para algumas pessoas. O que você procura numa igreja? E a gente tem notado que as pessoas têm procurado coisas equivocadas na igreja. Elas têm procurado se sentir bem na igreja, elas têm procurado irmãos afetuosos. Tá, tudo isso é bom, mas não deve ser o que você deve procurar em uma igreja. E aqui o Mark Dever então vai te ensinar realmente o que você deve exigir de uma igreja. Tanto como forma de você se aprimorar, ou seja, de você também exigir de você essas marcas para que você faça parte daquela igreja, como também exigir da própria igreja que ela tenha aquelas marcas de uma igreja saudável. Muito, muito interessante. A segunda parte do livro vai estabelecer as 3 marcas base de uma igreja saudável. Sem essas 3 marcas, você vaza fora da sua igreja. Segundo Mark Dever, somente essas 3 marcas devem dar a você o direito de abandonar uma igreja. Ou seja, se a sua igreja não possui uma dessas 3 marcas que são basilares para qualquer igreja saudável, aí você deveria cair fora.
As outras marcas você tem que ter paciência e inclusive ajudar a sua igreja a atingir essas outras marcas. E são essas outras marcas que são objetos da terceira parte do livro, as outras 6 marcas de uma igreja saudável. O livro ainda conta com um apêndice e com agradecimentos especiais. Então, fica ligado que logo logo vai ter resenha completa desse livro aqui no canal Livros e Teologia. O próximo livro foi objeto de troca. Esse mês eu tive vários livros que eu troquei. Eu pego aqueles livros que eu tenho certeza que eu não vou ler, ou pelo menos não vou ler por agora, e acabo trocando por livros que eu acho mais interessantes. E estou falando desse livro aqui, ó. Filhos, Educando daqui para a Eternidade, do Douglas Wilson e Nancy Wilson, da editora Trinitas. Bem, eu não sei porquê, o Douglas Wilson é o meu autor não lido predileto. O que eu estou querendo dizer com isso? É que eu nunca li nenhum livro do Douglas Wilson, mas todo livro que eu vejo dele eu acabo comprando. Inclusive, deixe lá embaixo qual é o seu autor não lido predileto. Deixe lá nos comentários aquele autor que você nunca leu coisa alguma dele, mas que você não consegue não comprar os livros dele. Esse é o Douglas Wilson para mim. Nesse livro aqui, nós vamos ter uma proposta do Douglas e da Nancy Wilson de nós olharmos para Deus como Pai e tentar implementar as qualidades de Deus como Pai dentro da nossa família. E para isso nós precisamos evitar 2 tentações que todo pai tem. A primeira é de transformar a sua casa numa lista de regras, num quartel militar, onde não há nenhum espaço para que os seus filhos se desenvolvam. A segunda tentação é transformar a sua casa em algo totalmente sem regra, onde seus filhos te tratam como um amiguinho da escola. Então, segundo o Douglas Wilson, essas são as 2 tentações que nós, como pais, deveríamos evitar. O livro tem 148 páginas e é dividido em 4 partes. Na primeira parte, que tem 5 capítulos, Douglas Wilson vai falar por que nós devemos educar para a eternidade. A segunda parte vai falar sobre fundamentos da disciplina. Vão ter 2 capítulos. Na parte 3, vai falar sobre educação e admoestações e vai ter 4 capítulos. E na última parte, que tem 3 capítulos, ele vai falar sobre como nós podemos ser mais parecidos com Cristo. O livro ainda vai contar com um anexo de perguntas e respostas que o Douglas e a Nancy Wilson vão dar sobre criação de filhos. Parece ser um livro bem interessante, é fininho, dá para ler aí em 3 dias. E para você que está precisando de material, tanto para você ministrar sobre criação de filhos, como para você adotar aí na sua casa, ter uma direção, eu acho que vai uma boa escolha aqui. Muito bem, o próximo livro é esse daqui, Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Hermann Doiger, de Josué K. Reichon, da editora Monergismo. Como o subtítulo deixa claro, trata-se de um livro que propõe explicar a filosofia cristã de Hermann Doiger. E eu sempre vou falar assim, Hermann Doiger. Primeiro precisaria explicar para nós como é que se pronuncia esse nome, né? O autor propõe um livro para refletir a assimilação do pensamento de Hermann Doiger pela teologia brasileira. Então, ele vai pegar o pensamento, a teologia de Hermann Doiger e vai trazer e vai ver como foi que a teologia brasileira assimilou esse pensamento. E isso foi tudo que eu consegui tirar desse livro aqui, porque coisinha complicada, pelo menos na sua explicação. Então eu vou ler um pouquinho para que você talvez pegue um pouco melhor do que eu qual é a proposta desse livro. Há um verdadeiro esforço didático de apresentar as origens do movimento neocalvinista holandês, bem como as ideias centrais do pensamento doverdiano. Cosmonomia, ontologia modal, motivos bases e etc. Agora observe bem, cosmonomia, ontologia modal e motivos bases ele citou. E depois ele colocou etc. Então me dá medo de saber o que é essa etc. Se esses nomes complicados ele citou, o que deve ser essa etc. Bem, essa é a parte mais complicada, mas me parece, só me parece, que se você olhar para o índice desse livro, você vai entender um pouquinho melhor a proposta e vai dar uma clareada aí em todas essas coisas aí que ele colocou, cosmogonia, sei lá, esse tanto de coisa aí. Dá uma olhada nesse índice que eu acho que vai te ajudar melhor. O livro é dividido em 6 partes e tem 172 páginas. Na parte 1, nós vamos ter o seguinte título: De Wittenberg a Paris, um panorama da modernidade. Na parte 2, o que Genebra tem a ver com Amsterdã, o neocalvinismo holandês e o pensamento de Hermann Doiger. Parte 3,
O que Amsterdã tem a ver com Atenas? O projeto de uma filosofia reformacional. Parte 4. O que Babel tem a ver com Jerusalém? A força motriz da história e os motivos base da cultura ocidental. Parte 5. O que Amsterdã tem a ver com o Brasil? Reflexões sobre cristianismo e cultura. E na última parte, a parte 6, repensando a teologia latino-americana. Um diálogo entre Amsterdã, Lausanne e Medellín. Bem, parece que pelo índice fica muito mais fácil de você entender a proposta do livro do que pelo próprio resumo aqui atrás e por outras identificações do livro. E parece ser interessante, o índice me animou a ler, né? Porque quando eu estava lendo só aqui atrás, eu pensei, não, deixa pra lá. Mas acho que o índice deu uma animada, quem sabe ainda sair esse ano uma resenha desse livro por aqui. O próximo livro é um livro da Editora Fiel, um lançamento da Editora Fiel, esse livro aqui, Masculinidade em Crise e seus efeitos na Igreja, do Renato Vargens, da Editora Fiel. Mais um livro sobre masculinidade cristã. Um assunto que tem ganhado destaque com muitas publicações, mas proporcionalmente tem crescido o número de pastores que acreditam que um linguajar chulo ou apenas dizer o que é ou o que não é coisa de homem vai resolver a crise de identidade do homem. E isso tem acontecido na internet direto. Eu procuro sites ou vídeos sobre masculinidade cristã e aí quando eu vou ver o que o pastor está falando sobre masculinidade cristã, ele realmente acredita que simplesmente falar que isso é de homem, isso não é de homem, vira homem, ou qualquer coisa desse sentido, vai transformar a vida daquele homem, né? Ao invés de vir com palavra de Deus, ele vem apenas com um coach masculino, né? Vai lá, você tem que virar homem, tem que fazer coisa de homem, isso é coisa de homem. Tem umas coisas absurdas aí na internet. E aqui nós temos o Renato Vargens, que é sim um autor que eu confio, uma editora que eu confio, que é a Editora Fiel. Então eu imagino, eu não li o livro ainda, mas eu imagino que vai trazer um olhar muito mais equilibrado e muito mais bíblico sobre masculinidade cristã. O livro tem 4 capítulos e 133 páginas. No primeiro capítulo, Masculinidade em Crise. No segundo, Entendendo a Masculinidade Bíblica. No terceiro, A Crise de Masculinidade e seus efeitos na Igreja. E o capítulo 4, O que fazer. O livro ainda conta com uma conclusão e um apêndice que indica filmes que demonstram o exercício de uma masculinidade sadia. Mas vai aqui o meu aviso, seu preguiçoso. Não vá para o final do livro ver os filmes que o pastor indicou e ao invés de você ler o livro, ir direto para os filmes. É necessário que você leia o livro para que você pegue os conceitos daqui e observe naquele filme os princípios que foram indicados aqui pelo livro, ok? Larga de ser preguiçoso, leia primeiro o livro para depois assistir os filmes. Próximo livro é um livro da editora Monergismo. Persuasões, um sonho da razão encontrando a incredulidade, do Douglas Wilson, como eu disse, da editora Monergismo, mais um livro do meu autor não lido preferido. Esse é um livro de apologética, mas é um livro de apologética bem diferente e uma pegada bem interessante. Dá uma olhada na proposta desse livro. Havia apenas uma estrada naquela região, mas como todas, seguia em 2 direções. Numa direção, ela dirigia-se para o leste, inclinando-se gradualmente e terminando na cidade. Na outra, o fim da estrada era o abismo. O mestre da cidade havia colocado sinais de alerta em toda a estrada, mas tais sinais podiam também ser ignorados. Então, o mestre pediu a alguns dos seus servos que se esforçassem ao máximo para persuadir esses viajantes a mudar de direção. Alguns deles, percebendo que o mestre lhes havia concedido certa habilidade para essa tarefa, foram bastante eficazes em seu desempenho. Esta é a história de um desses servos. O livro é a história de um desses servos. Durante sua viagem a caminho da cidade, encontrou muitos que, por várias razões, queriam seguir em outra direção. Então, é uma apologética, mas é uma apologética construída em cima de um romance. Então, nós temos ali uma pessoa que foi colocada na estrada para persuadir os outros a não continuar naquela direção, mas ir em outra direção, ou seja, fazer uma conversão. O livro tem 138 páginas e 14 capítulos, então nós vamos ter aqui um encontro dessa pessoa que ficou responsável por avisar as outras pessoas com 14 outras pessoas. Nós vamos ter esse diálogo. Ele vai encontrar essas outras 14 pessoas e tentar com cada uma delas persuadir para que elas mudem de direção. E nós vamos ter aqui diversos personagens interessantes, muito parecido ali com a história do O Peregrino.
Então nós temos aqui o diálogo dessa pessoa com o imoral, com a feminista, com o ateu, o panteísta, o evolucionista e até o diálogo com um católico romano. Pois bem, essas foram as informações que eu consegui pegar para vocês aqui, para tentar fazer você ver que esse livro parece valer muito a pena, né? Eu estou pensando que ele vai passar na frente de muitos outros livros aí e vai se tornar o meu primeiro livro do Douglas Wilson a ser lido nesse ano de 2020. Na verdade, o primeiro livro a ser lido dele em toda a minha história. O próximo livro é Quando as Pessoas São Grandes e Deus é Pequeno. Vencendo a pressão do grupo, a codependência e o temor do homem, do Edward T. Welch, da editora Batista Regular. Esse é um livro que eu já queria ter há muito tempo, eu procurei ele por algumas livrarias, não consegui encontrar. E aí nesse final de semana do carnaval que se passou, eu estava participando de uma conferência e lá na livraria da conferência tinha lá uma única edição, né, um único exemplar, e ele então se tornou o meu exemplar. Os níveis de indicação desse livro são muito grandes, muitas pessoas boas indicam esse livro. Por exemplo, John MacArthur diz o seguinte: animadoramente bíblico, este livro está transbordando ideias úteis, agradáveis e práticas. Ele me faz lembrar cada vez mais quão simples, embora profunda, é a sabedoria encontrada na palavra de Deus. O livro tem 288 páginas e é dividido em duas partes e um total de 13 capítulos. Na primeira parte nós temos como e por que nós tememos os outros, e na segunda parte, superando o temor dos outros. Então na primeira você vai entender por que é que você teme mais a opinião do homem do que a opinião de Deus. E na segunda parte você vai ver o que fazer para que isso não ocorra na sua vida. Bem, para finalizar, ainda temos a indicação do J.A. Adams, que também indica da seguinte forma: eu não conheço nenhum outro livro que trate tão plenamente com o temor do homem e os seus efeitos nocivos. Deve ser lido por conselheiros que se preocupam em ajudar os outros a fazer algo sobre o assunto. Então está aqui, editora Batista Regular. Olha, realmente a minha indicação para você é que se você encontrar esse livro, você compre, porque assim, sinceramente eu não consegui encontrar com facilidade. E me parece ser um livro muito, muito bom, inclusive pelas indicações aí do John MacArthur e do J. Adams. O próximo livro foi uma grata surpresa. Estou falando de Sexo e a Supremacia de Cristo, organizado pelo John Piper e pelo Justin Taylor, da Cultura Cristã. Eu peguei esse livro, obviamente, porque ele é organizado pelo John Piper, e nos últimos tempos eu estou querendo ler até receita ou até lista de supermercado que o John Piper escreve. Trata-se de um livro com vários artigos de autores diversos, todos eles tratando de um aspecto da sexualidade cristã. O livro tem 350 páginas e está dividido em 5 partes. A primeira parte é Deus e o Sexo, que conta com 2 artigos do John Piper que dão o título do livro, né? São 2 artigos, Sexo e a Supremacia de Cristo. Na parte 2 nós temos Pecado e Sexo, com artigos de David Paul Wilson e de Albert Molle Jr. A terceira parte, O Homem e o Sexo. Destaque para o artigo que tem a participação do Mark Dever. Nessa terceira parte tem um dos artigos que tem a participação do Mark Dever. Parte 4, A Mulher e o Sexo, e é muito interessante essa parte 4 porque são 2 artigos escritos pela Carolyn McCauley, aquela autora de Feminilidade Radical e de Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Os 2 artigos escritos por ela. E na parte 5, A História do Sexo, com um artigo do Justin Taylor e com outro artigo do Mark Dever. Então quer dizer, são pessoas bem conhecidas, pessoas que você já deve ter lido alguma coisa delas, e eu peguei esse livro simplesmente porque ele era organizado pelo Piper. E aí quando eu olhei o índice dele, eu estava ali fazendo a minha leitura inspecional e vi o índice, falei, caramba, esse livro vale muito a pena, só tem cara fera aqui escrevendo sobre sexualidade. Pois bem, no final ainda nós temos indicações de vários livros sobre sexualidade cristã, o que não vale nada para mim, porque todas as indicações são de livros em inglês e eu nem sei falar o português direito. Então para quem lê inglês, aqui no final tem uma lista de livros indicados para você aprofundar um pouquinho mais sobre sexualidade cristã. O próximo livro é esse daqui, ó. Crer e Observar, O Cristão e a Obediência, organizado pelo Don Kistler, da editora Cultura Cristã.
Esse livro aqui prova o quanto é importante você passar tempo numa livraria conhecendo os livros, mesmo que você não vá comprar. E eu espero que a minha esposa esteja vendo esse vídeo. É muito importante porque você vai conhecendo outros livros e de vez em quando você pega algumas preciosidades que ninguém está nem aí para ela. Por exemplo, lá na própria livraria, conversando com o Mendes, ele mesmo não sabia sobre o que se tratava esse livro. E quando eu peguei esse livro, assim, ele estava desse jeito, só tinha um nome aqui, né? Crer e Observar. Eu pensei que esse livro ia contar tipo a história daquele hino, Crer e Observar. Eu gosto muito de contar aquele hino. E aí eu pensei, não, vai contar a história de como é que a pessoa, né, compôs aquele hino. E eu estava totalmente enganado, porque assim que eu peguei o livro, eu fiquei surpreso ao saber que tem muita gente boa dentro desse livro aqui. São artigos e nós temos aqui R.C. Sproul, John MacArthur, Joel Bick, Michael Horton. Todos eles escreveram artigos para esse livro aqui. E os artigos são todos sobre a relação entre lei e graça, sobre antinomianismo e legalismo. Então, para você nem cair no antinomianismo, que hoje em dia está tomando conta das igrejas, e nem no legalismo, que no século passado, talvez ali em 1900 até o ano 2000, era o principal problema da igreja. E aí nós temos diversos artigos dessas pessoas que não devem sacar nada a respeito do assunto, falando só sobre essa relação entre lei e graça. Por exemplo, no capítulo 1 nós temos R.C. Sproul escrevendo sobre amar a lei de Deus. No capítulo 2, Michael Horton falando sobre trapos de imundícia e a justiça perfeita. No capítulo 3, temos John MacArthur escrevendo sobre obediência e se ela é fruto de amor ou fruto de legalismo. No capítulo 4, nós temos John Armstrong falando que a obediência deve ser uma resposta à sua fé. No capítulo 5, Jonathan Gettner falando sobre legalismo e antinomianismo. E no último capítulo, o capítulo 6, Joel Bick, em conjunto, escrevendo junto com Ray Lanning, finalizando o livro sobre o terceiro uso da lei de Deus. Então, tá vendo? Todos os artigos falando sobre essa relação entre lei e graça, antinomianismo e legalismo. Próximo livro. Meu Deus, quanto tempo vai dar esse vídeo, Jesus? Vamos lá. Deus no Redemoinho, como o santo amor de Deus reorienta nosso mundo, do David F. Wells, da editora Cultura Cristã. Essa é uma indicação de um pastor amigo meu. Esse livro possui tudo para ser assim fantástico, porque dá uma olhada em quem indica esse livro. Os Guinness diz que nenhum teólogo entende o mundo moderno melhor do que David Wells e que o livro deve ser lido devagar e com oração. Kev de Jong já pronuncia o seguinte: parte teologia bíblica, parte teologia sistemática e parte reconhecimento cultural. Essa é uma obra poderosa que ninguém pode ignorar. O livro tem 9 capítulos e 224 páginas, com ênfase ou destaque para alguns capítulos. Por exemplo, o capítulo 2, o Evangelho ao longo do tempo. O capítulo 4, o amor de Deus. Capítulo 5, o esplendor da santidade. Capítulo 7, andando com Deus. E um outro capítulo que eu dou destaque, o capítulo 8, Vinde, prostremo-nos. Esses são os títulos dos capítulos. Mas para finalizar, eu vou dizer o que Tim Keller diz a respeito desse livro aqui. Aqui temos uma teologia prática para conduzir a vida da igreja com base na realidade de um Deus de santo amor. Décadas de ensino de teologia são transformadas aqui em capítulos acessíveis e práticos. Dá uma olhada, tem como você não ler um livro que Tim Keller fala que décadas de ensino de teologia foram resumidas e que os ensinos contidos aqui são acessíveis e práticos? Não tem jeito, né? Então, Deus no Redemoinho, David F. Wells, da editora Cultura Cristã. Vamos embora que ainda falta 3 livros. Próximo livro, temos aqui Jesus Vintage, do Mark Driscoll e Gary Breshears. Editora Tempo de Colheita. É um livro do pastor Mark Driscoll. Eu já tinha lido um outro livro dele, eu só li um livro do Mark Driscoll e é um livraço, aquele Cartas da Cruz, um livro sensacional. Então faz todo sentido eu querer ler alguma outra obra do Mark Driscoll. E além do mais, esse título, Jesus Vintage, está mexendo pessoalmente comigo e até o final do ano vocês devem saber por quê. Mais um livro que teve várias indicações de peso e que você precisa ver o que esses grandes homens falaram desse livro aqui. Por exemplo, J.I. Packer disse o seguinte:
Este livro revela Mark Driscoll como um catequista muito poderoso, diversificado, prático e direto. Wayne Grudem diz o seguinte: um livro escrito em um estilo tão interessante que é difícil parar de ler. E até o nosso tio Nico Power, Augusto Nicodemos, também indica o livro dizendo o seguinte: Driscoll escreve com fluência e competência sobre aspectos de Jesus, sua pessoa, sua obra, que tem ocupado não somente os debates acadêmicos dos evangelhos, como também os meios populares de comunicação. Recomendo o livro com muita alegria. O livro tem 224 páginas e 12 capítulos, todos eles respondendo uma pergunta sobre Jesus. Como, por exemplo, quão humano Jesus era? Por que a mãe de Jesus tinha que ser virgem? Onde está Jesus hoje? Por que Jesus é superior aos outros salvadores? Bem, essa é a forma do livro, ele vai respondendo cada uma dessas perguntas e com essas indicações você também deve ter ficado interessado. Muito bem, o próximo livro é da editora Monergismo, Sermões sobre Tito, João Calvino. Pois bem, a senhorita Monergismo está trazendo esses livros da Reforma, né, essas preciosidades da Reforma, nessa edição fantástica aqui, ó, capinha dura, e eu sei que ela lançou um outro título dessa mesma coleção, que é Sermões sobre a Natividade, e fica aqui o nosso clamor: Monergismo, patrocina nós, porque nós não estamos dando conta de comprar todos os livros interessantes. Bem, nesse livro aqui nós vamos ter a exposição de Tito, da carta de Tito, dali dos 3 capítulos, e são 17 sermões, mais uma introdução com esboço. Não tem muito o que falar desse livro, porque afinal de contas é João Calvino e o seu sermão expositivo sobre a carta de Paulo a Tito. O que você deve fazer é só comprar o livro. O próximo livro é da editora Cultura Cristã. Temos aqui Guerra de Palavras, Paul David Tripp. Eu comprei esse livro principalmente por 2 motivos. O primeiro é porque o autor é Paul David Tripp. O segundo é por causa da peculiaridade desse assunto. Nós vemos o próprio Paul David Tripp falando a respeito dele, e aqui no subtítulo está dizendo o seguinte: o que há de errado com a nossa comunicação? Uma compreensão do plano de Deus para a nossa fala. Para reforçar esses 2 motivos, aqui em cima, nós temos o Paul David Tripp explicando por que ele escreveu esse livro. Escrevi esse livro porque estou convencido de que não entendemos quão radicalmente o Evangelho pode transformar o modo como resolvemos nossos problemas de comunicação. Bem, até hoje eu não tinha pegado nenhum livro que falasse especificamente sobre como Deus pode resolver os nossos problemas de comunicação. O livro tem 222 páginas e é dividido em 3 partes: Falar não é fácil, uma nova agenda para a nossa fala e, por último, Vencendo a Guerra de Palavras. Muito bem, pessoal, esses foram os livros que chegaram aqui no mês de fevereiro. Deixe lá embaixo o seu comentário, qual foi o livro que você mais gostou. Fiquem com Deus, um abraço e não esqueça do seu joinha. Até o nosso próximo vídeo.